Você não sabe mais o que fazer para ajudar alguém que você ama e sofre com algum transtorno alimentar? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te dizer como você pode fazer isso de uma maneira eficaz. Meu nome é Karen Belmonte, eu sou psicóloga, especialista em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica. A família ajuda, mas atrapalha. E pior, tá, gente? Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Claro que isso não de uma maneira consciente, tá? Totalmente inconsciente. Por quê? Porque a família carrega consigo muitos sentimentos ruins por ver quem ela ama naquela condição. Então ela traz, por exemplo, sentimentos negativos como culpa. Nossa, né? Por que que essa pessoa está passando por isso, né? Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Também sentimentos de ansiedade. Eu poderia ter feito algo para evitar esse tipo de situação? Ou até mesmo impotência. Ah, eu não sei mais o que fazer, né? Eu estou desesperada, me sinto aqui incapaz, eu não tenho mais o que fazer. Ou até mesmo de raiva. Por que que isso aconteceu justo com a minha filha? Por que isso aconteceu justo na minha família? Então, eu quero, né, falar para você, se você já teve algum desses sentimentos aqui que eu mencionei e muitos outros, que o transtorno alimentar, ele é uma doença multifatorial. Então, não necessariamente, tá? A família, ela tem uma culpa única e exclusiva dela, algum contexto familiar que tenha contribuído para isso. Existem várias outras questões que podem também ter contribuído para esse transtorno alimentar. Quando eu me refiro aos transtornos alimentares aqui, eu estou falando, né, dos mais comuns que a gente conhece, que é a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar. Então a família deve, né, transformar esses sentimentos negativos em participação, tá? Reconhecendo em primeiro lugar que ela tem um membro daquela família que está doente e que precisa de ajuda profissional. Isso vai fazer com que esta pessoa que está ali doente, né, comece a entender o que ela tem, que ela não está bem e que ela aceite essa ajuda também. Porque é importante ela perceber que ela tem o apoio familiar primeiro, né, as pessoas próximas dela que estão dispostas a ajudar, e aí será mais fácil o processo para que ela aceite, né, uma equipe profissional ajudando ela a lidar com esse processo. Quando eu falo em equipe profissional aqui, eu vou me referir em alguns, né, profissionais que são os mais procurados por pessoas que sofrem de transtorno alimentar. Mas cada caso é um caso. Então, por exemplo, a gente tem o psiquiatra, que sim, né, a medicação ela é importante e ajuda muito neste processo, porque essa pessoa está doente, então ela também precisa de remédio. O nutricionista, que vai organizar um planejamento alimentar adequado para aquela pessoa, porque pode ser que ela está comendo algo, né, em grande quantidade que não está fazendo bem a ela, ou comendo algo em pouca quantidade e o corpo dela precisa de outros nutrientes. Então, o nutricionista vai ajudar nessas questões com esse acompanhamento. E o psicólogo, claro, que vai ajudar a lidar com as emoções. Porque a pessoa que sofre com transtorno alimentar, ela tem ali, ó, as emoções dela todas bagunçadas, né? Por quê? Porque ela sofre, né? Ela não consegue entender o que ela tem, ela também carrega vários sentimentos ruins ao que ela está sentindo, ela tem uma imagem de si muito ruim, né? Ela perde o amor próprio. Então, todas essas características, né, podem ser trabalhadas por um psicólogo para que possa ajudá-la. Essa compreensão da família vai ajudar essa pessoa a aceitar melhor o auxílio de profissionais. Lembrando sempre que o apoio familiar, tá, é essencial para esse processo acontecer. O que a família não pode fazer é ficar focando no sintoma, né? Então, muitas vezes a família acha que está ajudando quando ela fala algumas coisas assim: nossa, você já comeu demais, você vai passar mal, come menos, né? Ou come mais um pouquinho, se você se esforçar, você consegue, eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas aí ela tá focando no sintoma, que é o quê?
Essa pessoa que sofre do transtorno alimentar, ela passa o dia dela pensando em quê? Em comida. E você está focando isso para ela, né? Você está lembrando ela disso a todo momento. Então não é algo confortável para ela. O que que isso gera? Uma discussão, uma briga, né? A pessoa acaba se isolando. Então, a família precisa tirar o foco da comida, né? E proporcionar um ambiente mais agradável, um ambiente que essa pessoa ela possa entender que as pessoas não estão ali, né? Focadas se ela come ou ela não come, ela come demais ou ela come de menos, mas sim que ela está ali para ser o quê? Acolhida, independente do que ela esteja pensando, sem nenhum tipo de apontamento ou julgamento, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos que podem ajudar a família, tá? A cuidar dessa pessoa sem ser invasivo. Então, por exemplo, estabeleça com essa pessoa horários fixos de alimentação. É importante essa estrutura na família e é importante isso também para essa pessoa que sofre com transtorno alimentar. Então, que vocês tenham horários ali pré-estabelecidos para cada refeição. Isso é uma coisa muito pontual e que dá muita eficácia também no processo. Outra coisa importantíssima é proporcionar que essa pessoa esteja à mesa com os familiares e os demais, né, todos presentes ali, que podem, né, estar naquele momento presentes, para que façam essa refeição juntos. Isso é muito bom. Porém, na maioria das vezes, as pessoas que sofrem com transtorno alimentar, elas se isolam. Então, elas acabam comendo antes ou comendo depois, porque elas acham que as pessoas estão, né, observando ali ela comer, enfim. E o julgamento. Então, o que você pode, né, o que eu sugiro aqui também, é uma outra dica, você deixe essa pessoa, né, respeite, né, esse momento, o importante é que ela tenha esse momento da alimentação dela, mas que você diga a ela, pelo menos para ela se sentar à mesa com vocês quando vocês forem comer, só para acompanhar que a presença dela é importante, né? E aí, quando isso acontecer, nesse momento que vocês estão ali e ela está sentada ali, né? Ela já fez a refeição dela ou vai fazer depois, assuntos aleatórios, não fique focando novamente em falar de comida, né? Puxe outros assuntos. Para quê? Para que ela sinta que ela está ali, que ela faz parte desse contexto, que vocês não estão, né, julgando ou pensando porque ela come ou porque ela não come, para que ela se sinta realmente fazendo parte daquela família e podendo, né, em algum momento, se abrir, falar também um pouco mais das suas emoções, dos seus sentimentos, tá? Então, lembre-se, tá? O transtorno alimentar, ele é uma doença, muitas vezes, silenciosa. Tem até uma frase do Giovanni Pascoli que fala o seguinte: porque a dor é mais dor se cala. Pois é, né? Então é importante a gente proporcionar que essa pessoa se sinta bem, para que ela possa aos poucos ir falando também da sua dor, colocando para fora o que ela sente. E a família ajuda nesse processo, como toda essa equipe que eu falei também, ok? Se você conhece, né, familiares, pessoas que sofrem com alguém próximo, que tem o transtorno alimentar e não sabe como ajudar, então compartilhe esse vídeo para que possa auxiliar mais pessoas a como lidar com esse problema sem ser invasivo. Um grande abraço e fique em paz.